Uma das notícias que mais tem repercutido na internet nos últimos dias é referente às audiências que estão acontecendo em torno da cantora e parlamentar Flor de Lis. Audiências essas que ajudarão a definir o futuro da parlamentar, se ela terá o seu mandato cassado ou não e, consequentemente, se ela irá presa ou não. O que é de se chamar a atenção é que, aparentemente, não tinha mais muita novidade sobre esse caso. A gente ouvia as conclusões do Ministério Público, várias testemunhas foram ouvidas e muitas coisas vieram à tona. Mas pasmem vocês, ainda existem sim coisas que estão sendo descobertas e que estão emergindo nesses últimos dias através do relato das testemunhas. Uma das testemunhas, o filho adotivo de Flor de Lis, Misael, ele relatou e contou algumas de suas experiências dentro da casa de Flor de Lis. E, gente, me chamou muito a atenção porque o Misael confirmou algumas coisas que eram faladas, como em relação aos rituais que eram feitos na casa da Flor de Lis. Misael disse que não eram rituais satânicos. Segundo ele, os rituais não se relacionavam diretamente com o ocultismo, com o satanismo, mas eram práticas totalmente atípicas ao meio evangélico, ao meio cristão e totalmente divergente da palavra de Deus. Por exemplo, ele relata que quando Flor de Lis queria que alguém se aproximasse da família, algum nome importante se aproximasse da família, eles faziam uma preparação, pegavam o nome daquela pessoa e adicionava açúcar, mel e fazia um ritual e orações a Deus em cima disso. O que é, obviamente, uma prática totalmente desconhecida no nosso meio, né? E também outra coisa, Misael ele conta que ele foi morar com Flor de Lis lá, que ele foi adotado por ela na sua adolescência. Ele tinha aproximadamente seus 13 anos de idade. E desde aquela época, Flor de Lis já fazia esse tipo de ritual. E segundo ele, até hoje, ele tem os seus 42 anos, e até os últimos anos que ele conviveu com a parlamentar, ela ainda sustentava essas práticas. E outra coisa, eu achava que Misael era o nome dele de nascimento. Mas Misael, na verdade, foi um nome dado por Flor de Lis. E é engraçado que quando eu vi as profecias da Vitória Fernandes, falando que ela tinha um anjo que acompanhava, que era o Misael, na minha cabeça só vinha o filho da Flor de Lis. E interessante que mesmo o nome do filho da Flor de Lis tem a ver com espiritualidade, porque a Flor de Lis se apresentava como sendo um anjo enviado por Deus. E ela disse que estava dando esse novo nome para ele, porque ele estava agora renascendo. O verdadeiro nome do filho de Flor de Lis é Wagner Andrade Pimenta. E ela disse, o Wagner agora está morrendo, ele morreu. Agora você vai ser o Misael. E, gente, Misael também contou algo estarrecedor. Que desde 2017, Flor de Lis começou a dizer que recebia revelações de Deus, que o seu marido, Anderson do Carmo, iria morrer por atrapalhar a obra de Deus. E a partir daí, começaram os envenenamentos. E é tão triste isso, que no último ano de vida do pastor Anderson do Carmo, relatos dizem que era comum ele, nas suas reuniões, ficar com uma cesta de lixo do lado para ele vomitar. Porque era frequente as suas crises e ele vomitava frequentemente devido aos envenenamentos que ele sofria. E aqui eu até abro um parênteses, porque nós temos falado muito em profecia aqui nesse canal, em avaliar as profecias. E, gente, olha como profecia é uma coisa séria. Ela estava usando aquelas profecias, aquelas revelações, como um álibi para ela no futuro. Porque a ideia dela era matar o pastor Anderson do Carmo, envenenado, e depois dizer aqui, ó, foi aquilo que eu profetizei, foi a revelação que eu tive. Ele estava atrapalhando a obra de Deus, foi um juízo, foi uma consequência. Por isso você tem que ter cuidado em quem você acredita e no que você escuta. Porque tem muita gente perversa e com o coração endurecido que usa o nome de Deus para enganar. E às vezes, como neste caso, até para matar. E até o Misael, ele relata que em uma dessas idas que eles foram para o cinema, tem até um vídeo na internet, não sei se foi nessa mesma ocasião, mas tem um vídeo onde o pastor Anderson do Carmo ele vai para o cinema e ele filma os seus filhos, ele filma a própria Flor de Lis,
E o Misael conta que viu em uma dessas idas ao cinema a Flor de Lis colocando um pozinho no suco dele, que era o veneno. Terminou que a Flor de Lis ela tomou a pior decisão da sua vida. Ela matou o seu marido. E embora que, conforme a juíza relatou, que a relação que havia entre Flor de Lis e o seu esposo não era uma relação boa de afabilidade, mas que o Anderson ele era controlador e, de certo modo, até oprimia e sufocava a Flor de Lis, o que, obviamente, conforme a juíza falou, não justifica a ação que ela fez de forma nenhuma, porque ela poderia ter se separado dele, ou ter denunciado, ou feito qualquer outra coisa, menos matar. Mas ela tomou a pior decisão da sua vida. Tirou a vida do seu marido e acabou jogando o seu nome na lama. E agora está com a sua liberdade em risco. Mas esse vídeo aqui é para mostrar que mesmo depois disso, Flor de Lis cometeu a segunda pior decisão que ela poderia ter tomado. E essa segunda pior decisão está muito explícita no último ou penúltimo vídeo que ela postou no seu canal, onde ela chora e se humilha para os seus espectadores e pede ajuda. Vamos lá. Será que existe jeito para a Flor de Lis? Será que existe salvação ainda para a Flor de Lis? Será que Deus ainda pode fazer alguma coisa pela Flor de Lis? Eu acredito que Deus ele é cheio de misericórdia. E que se o ser humano de fato se arrepender, se recorrer a Deus, confessar o seu pecado, estiver pronto para deixá-lo e se refugiar debaixo das misericórdias de Deus, eu creio que há esperança para essa pessoa. E é aquilo que Jesus disse: aquele que vier a mim, eu não lançarei fora. Você pode ser o pior ser humano do mundo. Você pode ser um estuprador, um assassino. Você pode ser a pessoa mais abominável. Mas se verdadeiramente você reconhecer o seu pecado, você recorrer a Deus, pedir perdão, estiver apto a mudar e confiar na misericórdia e na graça de Deus, certamente Deus poderá fazer algo por você. E Ele fará. Agora, o grande erro de Flor de Lis é que, em vez de ela confessar o seu pecado primeiramente para Deus e posteriormente assumi-lo diante dos homens, porque por mais que eu creia que Deus sim pode perdoá-la e mudar a vida dela, mas a justiça deve ser feita. A Flor de Lis, ela precisa ser presa, pagar pelo aquilo que ela fez e como um cidadão normal, um cidadão comum. Mas eu acredito muito que se ela se humilhasse para Deus, Deus teria poder de voltar a usar ela e até restituir muito que ela perdeu, inclusive o seu prestígio. Parece absurdo isso, mas é por isso que é tão importante ler a Bíblia, porque a Bíblia ela nos dá discernimento, ela nos clareia, e isso já aconteceu no passado. Tem um rei na Bíblia chamado Manassés, está lá no capítulo 33, no livro de 2 Crônicas. Manassés foi um rei tão perverso, que diz a Bíblia, isso diz uma tradição judaica, que ele foi o homem responsável por mandar matar o profeta Isaías serrando no meio. E diz a Bíblia que ele foi tão perverso que ele encheu Jerusalém de sangue inocente. Esse relato está no livro de 2 Reis, no capítulo 21. E ele foi um rei idólatra. Ele foi um rei assassino. Ele buscava feiticeiros. E Deus enviou os profetas para que ele se arrependesse. E ele não se arrependeu. Até o dia que chegou o juízo de Deus sobre ele. Veio os exércitos da Assíria, o prenderam e o levaram manietado em cadeias como um animal, em grilhões. E lá na sua ruína, em meio ao seu cativeiro, ele se lembrou do Senhor Deus dos seus pais. E diz a Bíblia que ele fez súplicas ao Senhor e que ele se humilhou perante o Senhor. E o interessante é que Deus o ouviu e se aplacou para com ele e tornou a restituí-lo para o seu reino novamente. Que eu não sei como é que foi isso. Que Deus fez que ele viesse lá do cativeiro e se assentasse de novo no trono de Israel. Como ele escapou das mãos dos inimigos, ou como Deus tocou no coração dos inimigos para libertá-lo, eu não sei. Só sei que aconteceu, ele voltou a reinar sobre Israel.
E até um texto muito forte em 2 Crônicas, no capítulo 33, no versículo 13, que diz que então Manassés conheceu que o Senhor era Deus. Enfim, ele reconheceu, pelo que ele viu de Deus fazer. E ele mudou o seu comportamento, ele começou a servir ao Senhor. Gente, se Deus fez com Manassés, será que Deus mudou? Será que Deus não faz mais isso hoje? Será que Deus não perdoa e não traz mais restituição até para situações que parecem mais absurdas e distantes? Não, Deus ele é o mesmo. Sabe por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Ele cometeu um pecado, se você for olhar bem, Davi ele cometeu um pecado pior do que o da flor de lis. Porque segundo os relatos da juíza, conforme eu falei, havia uma relação um tanto opressiva entre o marido de flor de lis e ela. Ainda que, óbvio, isso nunca vai justificar o que ela fez. Mas Davi, ele tinha um soldado leal, alguém que arriscava a vida em batalhas por ele e pelo seu reino. E ele covardemente matou o seu soldado, tramou a morte do seu soldado e depois ficou com a sua mulher. Tomou a mulher do seu soldado para que fosse sua mulher. E se você for ver os pecados de Saul, que foi rejeitado por Deus, os primeiros pecados de Saul foi muito mais leve do que os de Davi. Mas qual a diferença? Porque hoje quando você lembra de Davi, você não lembra de um homicida, você lembra de um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Saul, quando ele cometeu a sua transgressão, que o profeta foi repreendê-lo, ele ainda quis resistir ao profeta. Quando o profeta virou as costas, ele implorou, ele rasgou a capa do profeta e disse: volta comigo, para que você me honre aos olhos dos anciãos de Israel e aos olhos do povo de Israel. Porque Saul sabia que Samuel tinha prestígio, era um homem de Deus. E ele queria o apoio de Samuel para fortalecer o seu reino. E ele constrangeu tanto Samuel, que mesmo Samuel tendo falado assim: olha, o Senhor já te rejeitou, para que você não seja mais rei sobre Israel. O Senhor tem rasgado o reino da tua mão. Mas mesmo assim, Saul constrangeu tanto que ele voltou novamente com Saul. Porque Saul ele estava preocupado com o que o povo iria achar dele. Saul estava preocupado em manter-se no reino de Israel. Essa era a prioridade dele. Mas Davi não. Davi, quando o profeta repreendeu ele disse: pequei contra o Senhor. E aí ele vai lá para as palavras do Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões segundo a multidão das suas misericórdias. Porque contra ti, Senhor, contra ti somente eu pequei, e eu fiz aquilo que é mal aos teus olhos. Mas não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito, e me torna a dar a alegria da tua salvação. Davi não estava preocupado com o reino de Israel, Davi não estava preocupado com o povo de Israel, ele estava preocupado com a sua comunhão com Deus, com aquilo que Deus achava dele. Davi estava preocupado com os sentimentos de Deus ao seu respeito. E por isso ele se humilha perante o Senhor. E ainda que ele pagou um preço, porque o pecado sempre ele vai gerar um preço. A flor de lis, por mais que ela se arrependa, ela tem que pagar um preço, ela vai pagar um preço. Mas você vê que Deus fez algo extraordinário na vida de Davi. E ele morreu como um homem de Deus, como um ungido de Deus, e não como um rejeitado por Deus. Porque ele se humilhou. Ele se humilhou e ele se arrependeu. O erro que muitas pessoas que às vezes andam no meio evangélico e parece que nunca conheceu Deus, anda apenas guiado pelas suas ambições. E aí quando vem um aperto como esse, não se lembra, não pensa que é que Deus que levanta o homem. Porque quem levanta o homem, amigo, é Deus. Quem levanta e quem derruba é Deus. Às vezes alguns até conseguem se promover, ganhar fama na internet por alguma coisa, ou ganhar fama por pregar em determinados eventos, ganhar prestígio. Mas se Deus não confirmar o seu ministério ele não vai adiante. Ele esmurece e ele é sem efeito e sem eficácia. E muitos, por andar a vida com o coração endurecido e cego pelas ambições, não enxergam isso. Que numa hora de aperto e de adversidade,
o homem precisa recorrer a Deus. E só Deus pode ajudá-lo. Flor de Lis está se humilhando por pessoas que muitos não têm nem compaixão, nem piedade nenhuma dela. Tanto faz quanto tanto fez. E mesmo que tenha misericórdia dela, pode fazer nada por ela. Mas Deus sim, esse poderia e pode. E eu quero deixar uma reflexão para você. Às vezes acontece com a gente. Poxa, acontece determinado pecado, a preocupação com aquilo que o pastor vai achar, aquilo que a igreja vai achar. Mas e o que Deus vai achar? E o que Deus pensa a respeito? Você se preocupa com isso? Gente, eu quero agradecer a atenção de todos vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal para nos ajudar a produzir mais vídeos como esse. Compartilhe esse vídeo, dá um joinha e um abraço em todos vocês. Que Deus abençoe. Amém.